bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos assiste aí do seu tablet, smartphone, sua TV ou qualquer outro dispositivo móvel já inventado pelo homem. Eu sou o Will. Eu sou a Carol. E eu sou o Rafa. E esse é o Peregrinando. Se você não conhece o nosso programa, ele é um programa da comunidade Missão Peregrinos do Amor, que a gente aborda alguns temas da Igreja Católica e do mundo de uma forma mais descontraída, num bate-papo, numa conversa. E hoje, antes de falar do tema aqui, eu vou chamar a vinheta. Roda a vinheta. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre... Acho que é algo que está na nossa vida, digamos assim, há pouco tempo, né? Não faz tanto tempo assim, que são os influenciadores da internet, mais especificamente. Porque acho que influencers aí, acho que sempre existiram, né, na humanidade, assim, sempre teve alguém que influenciou, né? Mas na internet, cara, eu acho que a internet, ela toma forma, ela começa ali por a década de 90, talvez, aí ganha muita força em 2000, né? Mas no começo ainda não tinha muito esse lance dos influencers, né? Era mais ali aquele princípio do Orkut, o antigo e velho Orkut, que não tinha isso, mas ali com a vinda de Facebook, Twitter, o YouTube também, O YouTube, depois que começou a crescer mais, né, virar uma plataforma mais visada, vamos colocar assim. Acabou vindo aí os influenciadores, né? Que a gente tem que tomar um certo cuidado também, que a gente vai conversar aqui sobre isso. Mas antes eu queria só pontuar algumas coisas para a gente bater um papo aqui. A primeira é sobre a verdade, né? Existe uma verdade. E é muito legal começar com essa parte, porque o próprio Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe uma verdade. Então é bom começar dessa parte. E também Jesus fala no Evangelho de Mateus, eu acho que 16, capítulo 16, sobre a força da palavra, né? Que o homem vai ser ali julgado pelo que ele disser, né? Então tem uma força do que você diz, tanto por bem quanto por mal. Então temos que ficar atento a esses dois pontos. Por que eu falo isso? Alguns influencers aí, eles tendem a relativizar muita coisa, inclusive a verdade. Sim. Dizendo que, não, é o ponto de vista que conta, não é uma verdade absoluta, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast e, pasmem, mas um comediante famoso disse que, não, Jesus não disse que ele é o caminho. Disse que existem caminhos e você escolhe o caminho que você quer. Mas que Jesus, categoricamente, não disse que ele é o caminho. Entendeu? Agora, não sei qual Jesus ele estava se referindo. Né? E nem sei que Bíblia que ele leu, porque na Bíblia fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como que ele não é o caminho? Então, e eu acho que até, posso estar muito errado, mas até a Bíblia protestante... É a mesma coisa, né? Porque somos cristãos. Eu acho que o escrito é igual, só muda alguns livros, né? Existem alguns livros que não tem, mas também existem algumas traduções que uma ou outra palavra são diferenciadas, mas assim, essa parte do eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem diferente, cara. Não, eu sou um dos caminhos, nunca não tem uma tradução. Eu acho que a essência não muda, né? Independente da Bíblia que você lê. Então, qual o problema disso? Qual é o grande risco disso? Esse comediante falou num podcast assim, gigantesco, talvez um dos maiores do Brasil, e falou uma besteira e não se retratou depois disso. Não se corrigiu, não tem problema errar. Mas quando você não corrige aquilo que você fala, você praticamente induz todo mundo a pensar que aquilo lá é uma verdade. Então, se a pessoa não corre atrás, se a pessoa já não tem essa proximidade assim com a igreja ou não lê, né, a Bíblia, ela acaba acreditando que Jesus falou que ele não é o caminho. Ou até mesmo uma pessoa que, né, tá ali, conhece a palavra, mas está distante, ela acaba falando assim, putz, é isso que esse cara falou mesmo. Porque o quê? Ela se deixa influenciar fácil e se deixa levar facilmente também, né? Então, esse é um grande perigo dos influenciadores de hoje. São as pessoas, como as pessoas estão, né? A gente vê uma sociedade um pouco mais, não sei se é vulnerável seria a palavra, mas assim, uma sociedade que se deixa levar muito facilmente com a opinião dos outros hoje e que muda assim de uma para outra no estalar de dedos. Na verdade, tem
alguns filmes. Eu assisti um filme, acho que é na Netflix, que é meio isso, assim, de como é um influencer, como uma rede ali, né? Uma rede social, ela pode causar uma guerra, cara. Porque tem vários, assim, né? Filmes que tratam desse tema. De como alguém que, ignorando também essa parte do peso da palavra, acha que pode falar para milhões de pessoas e que aquilo é simplesmente um bate-papo, que não vai gerar nada no outro. E aí acaba incitando uma coisa que pode virar uma guerra, uma morte de alguém, ou pode levar a desemprego. E não dá para você, que está falando para muitas pessoas, desconsiderar o peso da palavra. Porque claramente você vai atingir pessoas que estão em diferentes estados ali. Então, se alguém já está mais propenso a brigar, por exemplo, por futebol, e eu falo que tal time roubou tal time, é lógico que essa pessoa vai tentar fazer alguma coisa no meio que ela vive ali para isso. Então, você ignorar o peso da palavra também é algo muito perigoso nos dias de hoje, né? E muita gente faz, porque acha que é uma conversa de bar, um bate-papo. E numa conversa de bar, se alguém fala isso, essa pessoa é corrigida ali, né, por alguém que vai falar, nossa, falou uma besteira, não é bem assim, né? Agora, quando você fala para milhões, aí é muito complicado, cara. Assim, né, eu acho que a influência, né, que esse pessoal exerce sobre os outros é muito aquela questão do... as pessoas pensam aquilo, só que ninguém verbaliza, né? Então, às vezes, sei lá, as pessoas têm um pensamento, várias pessoas têm um pensamento que acha que não faz sentido naquele momento, mas se alguém começa a falar sobre aquilo, principalmente agora nas redes sociais, fala assim, nossa, esse cara pensa igual eu vou seguir ele. Então, a partir daquilo, tudo que a pessoa fala, de alguma forma, influencia essa pessoa que pensa igual a seguir o que a pessoa fala. Isso é um grande problema, porque hoje, como a gente estava comentando, né, as pessoas estão rasas hoje. Tipo assim, ninguém mais se aprofunda em nada, né? O Dri costuma falar que hoje a gente vive numa época de especialista de tudo. A pessoa faz uma semana de um curso qualquer ali e fala, não, já sou especialista nisso, eu sei tudo. Sim, você falando disso, eu vi um post essa semana por conta da guerra lá na Ucrânia, né? Um post falando assim, agora eu cansei de ser especialista de Covid, agora eu sou especialista em guerras. Exato, então assim, a pessoa vê 2, 3, 4 notícias ali, já acha que sabe tudo, e hoje em dia a internet, infelizmente, é uma terra sem lei. Então, assim, qualquer coisa que a pessoa fala, assim, entre aspas... Né, sem lei para alguns, né? Assim. Sem lei para alguns, né? Então, tipo, a pessoa pode falar qualquer coisa, colocar ali qualquer coisa que ela acha que ela é, e vida que segue. E aí cai naquilo que eu falei. Tipo, as pessoas... algumas pessoas ali espalhadas pensam igual, pensam a mesma coisa, que ninguém nunca falou, que fica naquele diz que me diz, que ninguém fala, mas não fala. E quando alguém chega lá e fala assim, não, eu penso assim, todo mundo que pensa da mesma forma começa a seguir aquela pessoa, e às vezes essa pessoa não tem conteúdo, né? E a gente vê aí, infelizmente, Big Brother aí, quantas pessoas não tem, influenciam outras pessoas a alguma coisa e não tem nada, assim, né? Não que não tem nada, mas o que ela quer passar na internet, tipo, não é uma coisa que vale a pena ser seguido, mas só que daí cai nisso, né? A pessoa fica meio que cega, assim, né? O amor é cego, né? Então, tipo, a pessoa fica, nossa... ela pensa igual vou começar a seguir essa pessoa e tudo que a pessoa falar, ela age como uma verdade, né? Mas não só isso, entrando aqui numa outra parte, né? A gente tem que ver se aquilo que a pessoa está falando ela vai ser construtiva para mim ou não. Ou se é simplesmente eu estou me enchendo de uma coisa que é vazia, por exemplo, né? A gente falando do caso do Big Brother, aquilo vai me acrescentar em alguma coisa? No que edifica, né? No que vai me edificar. Então é muito isso que a gente tem que tomar cuidado hoje. Se uma pessoa que eu sigo, ela me ensina uma educação financeira, ou ela me ensina alguma coisa da palavra de Deus, ótimo, para mim é construtivo, né? Desde que eu tenha limites naquilo também, né? Não leve a um extremo. Então, eu falo de extremos, tipo,
também de economizar dinheiro e passar necessidade o resto do mês, sabe? Então, é complicado. A gente tem que existir um balanceamento na nossa vida, eu acredito, das coisas que vêm de fora, e a gente saber ter esse filtro do que um fala, não, isso para mim, né, vai contra os meus princípios cristãos, então para mim não serve. Mas isso aqui eu consigo usar na minha vida, isso vai ser bom para mim. Então é fazer essa separação, né? Então, a internet, que ela está na nossa vida há algum tempo. Eu, por exemplo, peguei no começo dela, mas os nossos filhos e os filhos dele vai estar cada vez mais presente. Então a gente tem que saber lidar com isso. Não tem como você falar, não, então eu vou viver sem a internet hoje em dia. A gente não tem, cara. A gente faz tudo na internet. Até nosso trabalho gira em torno. Hoje, se cair, hoje, a internet da minha casa, eu não trabalho, cara. Eu não consigo. E nem pagar conta a gente consegue mais, né? Tá tudo atrelado à internet. Agora, o que você consome que a gente tem que saber consumir. Porque a internet é como se fosse um martelo, né? Ela pode construir algo legal e ela pode matar uma pessoa. Então você tem que saber o lado que você vai nessa história toda, né? E consumir também, porque tem muita gente vazia. É como você disse, né, Rafa? O Big Brother. Cara, o Big Brother é um monte de gente agora, não sei como que tá. Acho que tá com um youtuber, um negócio assim que tá. Tá com uns pessoalzinho mais famoso, né? Antes era só pessoas que não eram conhecidas, né? Hoje tem tá misturado, Então, não que eu acompanhe, tá? Não que eu acompanhe, mas a Márcia foi. Sempre tem uma Márcia. Eu só sei que foi uma expulsa lá que deu uma baldada na cabeça da outra lá. Mas aí, se você parar pra pensar, você pega quem tá lá e começa a colocar assim, o que faz da vida. Você não consegue explicar muitas vezes aqui. Por que essa pessoa que tem R$1 milhão na conta dela e mais 1 milhão de seguidores, o que ela faz? Você não consegue encaixar, entendeu? Qual é a profissão dela? O que ela vende na rede social? Ela é uma maquiadora? Ou ela é alguém que é um coaching? Não, ela faz uma permuta. Porque ela tem muitos seguidores. Porque ela tem muitos seguidores, exato. exato. E aí ela consegue arrecadar uma grana, ou às vezes nem é grana, mas ela não paga por coisas. Então ela não paga pelo carro que dirige, não paga pela casa que mora, por causa que tem seguidores. Então, também tem isso, né? Não é uma profissão, é só algo que está ali. E pessoas muito vazias, assim, de conteúdo mesmo. Então, você consegue seguir uma pessoa que te agregue, que te edifique, é melhor. Porque pelo menos você consegue um conteúdo para a sua vida, profissional também. Então, eu sou engenheiro, ou eu sou arquiteto, ou eu sou um programador. Sempre vai ter alguém que pode te agregar alguma coisa na sua profissão. Então, siga pessoas assim, né? Porque também não tem filtro, né? Então, eu posso chegar lá e falar, não, eu sou um especialista em cupcake. Agora, nunca fiz um na minha vida. Mas eu sou especialista e ninguém vai travar eu de fazer isso. E aí vocês, uma galera fala, nossa, esse cara é especialista mesmo, né? Eu vou seguir ele. E aí vai começar no negócio aí, até descobrir que eu não sou especialista em cupcake. Mas assim, entende? Não tem uma curadoria, não tem alguém que vá falar, não, pessoal, eu avaliei o conteúdo aqui, ele não é um especialista não, então não sigam. É mais um comentário ali entre as pessoas que seguem aquele cara, né? É mesmo isso. Às vezes você fala assim, porque hoje mesmo quando a gente vê algumas pessoas indo contra algumas ideias desses influenciadores, cara, as pessoas são atacadas de uma forma sem limites. Nossa, a galera cai matando em cima e não quer nem saber. A gente tem que filtrar muito, cara. Até porque as pessoas mudam também. Então, hoje eu estou seguindo alguém que é muito legal, né? Seja ele católico ou não. Mas estou seguindo um jogador de futebol. Ele está no começo da carreira, acompanha o treino. Eu quero saber como que é a vida de um jogador de futebol que está começando. A peneira que ele passou, o treino que ele faz, como ele se prepara mentalmente para o jogo, como que é lidar com um monte, 20, 30 pessoas querendo aquela vaga no time. Então é legal nessa parte. Só que esse jogador, uma hora ele vai estourar. Ele vai lá para o Real Madrid, para o Barcelona, para o time que for. E aí ele começa a postar um conteúdo diferente daquele que eu era acostumado a seguir. Então eu tenho que também ter essa percepção. Será que vale a pena seguir agora o cara
que antes postava um treino e agora posta fotos ostentando, com dinheiro, com carro, com mulheres, em baladas, bebendo, usando drogas. Será que compensa? Entendeu? Será que me edifica? Também tem isso, porque se não for um mínimo criterioso, você acaba caindo nessas pegadinhas aí, porque a pessoa vai mudando, não adianta. E quem é que hoje também consegue, e é difícil fazer, você separar? Então, eu gosto muito de um jogador de basquete. Então, eu gosto do trabalho dele, do que ele faz dentro da quadra. Mas será que compensa eu seguir ele porque ele tem um posicionamento político muito contrário ao que eu penso, ao que é cristão se pensar? Então, tem isso também. Se você não parar e analisar, você acaba seguindo pessoas, que é aquilo lá que o Dri falou acho que, se eu não me engano, foi em uma adoração. É o fermento, né? O que você está fermentando na sua vida? É o que você consome. A gente é o que consome. Então, se você só vê isso, aquilo vai fazendo parte de você. Sim, a questão do plantio também, né? A gente vai colher aquilo que a gente planta. Se a gente planta, por exemplo, a gente plantar no sentido de seguir, né? Se a gente começa a seguir só pessoas que pensam totalmente contrário de nós, algum momento ele vai falar alguma coisa que você vai estar, tipo, entre aspas, né, contaminado por aquilo, e você vai falar assim, nossa, tem um pouco de razão isso que ele está falando, né? E aí que você começa, né? Pô, ele falou uma coisa que não era um tão absurdo. Aí você fala, não, até aqui eu até concordo. Aí, tipo, daqui ele dá um passinho mais pro fundo. Não, nossa, tem razão, isso aqui até faz sentido. E aí, a hora que você vê, cara, você está totalmente perdido naquela ideologia ou naquele pensamento que você era totalmente contra, né? É muito o que a faculdade faz hoje, infelizmente, né? Inúmeros relatos a gente vê pessoas indo para aprender algum conteúdo que ele vai precisar lá e os professores ficam massivamente ali tentando fazer você mudar de opinião, né? A Lu mesmo, quando ela veio fazer o Peregrinando aqui com a gente, ela comentou, né, de tudo que ela sofreu na faculdade, as ideias, né, que eram impostas lá. Então, infelizmente, a faculdade hoje é a maior fonte de ideologias da face da Terra. Eu não sei se eu que era meio fora, eu nunca percebi isso na minha faculdade. Mas também é um conta-gotas, né? Como você falou, você não vai chegar com uma ideia no primeiro dia de aula e o professor vai colocar uma coisa totalmente oposta no primeiro dia de aula. Ele vai a conta-gotas. Ele coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Hora que você vê, você está defendendo uma pessoa, uma ideologia que você não era totalmente contrária quando você entrou. Sim. Então também é um conta-gotas, né? Por isso tem que ficar atento todos os dias. Sim, e isso, voltando um pouquinho no nosso tema da influência, né? Foi o que aconteceu, acho que em 2008, 2004, quando o Lula entrou. O Lula veio com um discurso libertador, né? Que não, porque a gente vai mudar e não sei o quê, a gente vai trazer o povo e não sei o que lá. Ele veio com um discurso meio populista, assim, que um monte... Eu lembro, cara, eu falava assim, pai, vote no Lula, não sei o quê, porque o discurso e a maneira que ele fala, cara, ele é uma pessoa que ele sabe falar daquilo, né? Daquilo que ele quer falar, ele é muito bom. Ele consegue convencer a gente a algumas coisas, né? Então, eu lembro, falava, pai, você vai votar no Lula. E, de fato, ele ganhou. Ele foi, acho que, não sei se ele foi bem na época, eu não lembro. Mas foi isso, né? E ele acabou se entrando e se reelegendo, né? Por essa fala que ele teve, por esse heroísmo que ele veio pregando, que ele falou que ele ia fazer. O mesmo aconteceu com o Bolsonaro. Ele veio, ele pegou uma parcela da população que estava de saco cheio de tudo que estava acontecendo, da roubalheira que estava acontecendo, e ele veio com um discurso cristão que ia fazer isso, ia fazer aquilo, e atraiu muita gente, né? Ele não conseguiu vencer no primeiro turno, mas acabou vencendo no segundo. Então, assim, eu acredito que essa parte da influência vem muito do momento também, né? Daquilo que as pessoas estão precisando e alguém vai lá e enxerga e começa a falar sobre aquilo e consegue arrastar as pessoas. E por mais que a pessoa não acredite nisso, ela vai fazer um discurso, né, como se ela acreditasse, se ela fosse a favor daquilo,
Só para ela conseguir aquilo que ela quer, né? Sim, só para ela conseguir abocanhar aquela parcela da população que está assim, nossa, mas será que não sei o quê? Aí ele vem e fala aquele ponto que aquela pessoa estava em dúvida e consegue trazer, né? E isso consegue sustentar, né? Que eu acho que o grande lance também não é só você falar o que a pessoa pensa, é você indo e falando repetitivamente aquilo até a pessoa de fato acreditar, né? Mas é que a gente começou falando dos influencers da internet, mas se você sai dela, é muito perigoso também, porque aí você tem professores. Que é um influenciador mais perigoso que um professor, por exemplo, né? Porque a gente sabe que há muito tempo o professor de matemática não é só professor de matemática. Ele embute coisas ali que não são referente à matéria que ele dá. Ele dá opinião pessoal, ele leva você para um outro lado. Não são todos os professores, obviamente, mas que existe. Então, vários, por exemplo, um exemplo assim que eu vi acontecer foi o próprio exemplo da minha esposa, que foi fazer um curso na área que ela é formada e passei honesto, 40% do curso foi relacionado àquilo e os outros % foi falando mal e influenciando as pessoas para ir para um outro caminho que não tinha nada a ver com a profissão. Isso que eu ia falar aí, que não tem nada a ver. Nada a ver com a profissão. Não era nem para ser levantado assim. Exato, mas parece que o professor, obviamente não são todos, mas é perigoso como influenciador também, que ele não se contenta mais em só passar o conteúdo e se aprofundar nele, o que já seria de ótimo tamanho, porque se você é um contador, eu quero aprender a fazer os cálculos ali. Mesmo porque você compra um curso, dependendo de uma especialização, para aprender caro, alguma coisa que você precisa, né? E aí o cara, ele dá 5 minutos de uma aula de contabilidade e 45 sobre a ideologia de esquerda. Você fala, não, eu não quero isso, né? Eu não paguei por isso, eu não escolhi isso. Se eu quisesse isso, eu não faria o curso. Mas, infelizmente, existe isso, né? Existe em todas as esferas, mas o professor ele acaba sendo muito perigoso, não todos, mas os que fazem isso, por isso mesmo, porque eles conseguem... Porque, você pensa no modelo da escola. O modelo da escola é todos os alunos sentados, olhando para alguém falando. Como um modelo de palestra, de qualquer coisa. Então, é muito fácil a pessoa que está falando, se ela tiver uma boa oratória, como é o caso do político, ele te leva para o caminho que ele quiser, se você não tiver uma mente muito boa. É ser persuasivo, né? A pessoa sonda, vai até chegar naquilo que ela quer. E é por isso que você tem que ficar examinando. O Rafa deu exemplo de político e é bem isso. Porque assim, o político é provavelmente um influenciador mais bem preparado do planeta, cara. Porque ele sabe como mexer com o seu emocional, ele sabe a hora que ele fala, a hora que ele pausa, a hora que ele respira. Ele faz aquilo lá, é a profissão dele. Né? A profissão do cara é ser político. Ninguém, eu sou de dia açougueiro e à noite eu sou deputado. Não é isso. O cara, ele é político, né? Então ele sabe o jeito que pega você. Por isso que a gente tem que ficar atento dentro da internet e fora dela. Porque é muito fácil você ser envolvido ali, né? Se você não tiver muito assim alinhado, buscando a Deus, na igreja, rezando, lendo coisas boas, você vai a conta-gotas migrando para um outro lado que você não queria estar, né? O político é um exemplo perfeito disso, porque ele consegue mover um país inteiro com um discurso, né? E outra, a gente não é inocente também de achar que eles vão fazendo por fazer as coisas, né? Isso aí tem método, tem pesquisa, eles sabem o que o povo está esperando ouvir, aonde, a região, é bem pensado, arquitetado. Então, tem que tomar cuidado, gente. Na internet, fora dela, se puder, consuma coisas ali também fora da sua bolha. Porque qual é o problema da internet? A internet tem isso, né? É muito boa, mas o algoritmo, quando você começa a curtir umas coisas, ele só mostra aquilo. Você não consegue sair da bolha mais. Porque tá legal aquilo lá. Não, eu tô vendo só futebol e filme. Aí começa a mostrar... Não, agora eu tô vendo série de policial. Aí só série policial que mostra pra você. Aí eu só tô curtindo a foto de um jogador de basquete. É só jogador de basquete. É muito complicado o algoritmo também. Se você não souber sair da bolha, você não conversa com mais ninguém. Você só fica no seu mundinho apresentado ali pelo algoritmo e tá legal pra você aquilo ali.
Então, a gente tem que ter muito cuidado, cara. Tem que ter muito discernimento para fazer isso. Sim, e eu acho que também o que vale, né? A gente nunca acreditar 100% naquilo que é falado, né? A pessoa falou alguma coisa, você fala assim, será? Né? Tipo, vamos pesquisar, vamos... uma coisa que a gente estava comentando antes, que a gente, infelizmente, hoje a educação é muito pequena aqui, né? As pessoas não têm mais essa vontade de querer aprender alguma coisa. Então, qualquer coisa que eu fale, eu vou aceitar, porque eu não conheço aquilo. Eu não sei se aquilo é verdade ou não, mas se a pessoa está falando, eu acredito que é. Então, assim, tudo que a gente for escutar de novo, né, alguma coisa assim, questiona, né? O questionamento é sempre importante para você crescer também, né? Se aquilo for verdade, beleza. Se aquilo fazer sentido e for verdade mesmo, né? É um conhecimento que você adquiriu. Agora, se não for, você fala assim, nossa, aquele cara está falando bobagem. Eu posso não mais seguir ele. Ou, tipo, você vai acabar criando argumentos para rebater aquilo, né? E você vai aprender alguma coisa nova, de qualquer jeito, né? Então, assim... É válido não acreditar em tudo que você ouve por aí, né? Porque eu acho que isso é um erro, né? Às vezes a gente acaba fazendo isso, né? Ouve ali alguma coisa e fala, não, às vezes nem pensa direito, né? Fala assim, beleza, é isso e boa. Cara, mas eu acho que a própria fake news nasce assim, né? Porque se alguém mal intencionado fala uma besteira de propósito... e outras pessoas que já seguem aquela pessoa replicam, é algo falso que foi passado para frente. Porque ninguém parou para pesquisar se é. E é aquilo que a gente estava no começo do papo aqui, né? É muito especialista. Então a gente está na pandemia, aí tem o coronavírus, aí tem várias cepas diferentes. Acabou de falar o nome de uma, a pessoa é especialista naquela cepa. Ela sabe, ela já estudou, ela vem estudando há muito tempo, assistiu ela já sabia lives, que ia surgir. Já assistiu as lives do youtuber favorito. Ela é especialista na cepa nova. Então, uma coisa é você já vir estudando, sei lá, os efeitos da vitamina D no seu corpo. E já você vem estudando aquilo, você fala, não, pode ser aplicado aqui, já tem médicos falando disso há anos. Agora, uma coisa que acabou de surgir, não tem como alguém... surgiu no dia 10, no dia 11 a pessoa ser especialista. Não tem como. Até porque na pandemia aí já mostrou que está todo mundo quase sempre errado. Falar, não, agora quem transmite é o idoso. Agora quem transmite é a criança. Agora a vacina é boa. Agora a vacina mata. Agora pode misturar vacina. Não mistura. Agora você faz um blend de vacina. Então é difícil também. Então eu acho que é legal você não ser o especialista, assim, mente fechada, é isso e ponto, acabou. Porque as coisas mudam muito rápido. Então, o exemplo do ovo mesmo, antigamente era assim, o alimento que ninguém descobriu que vai te dar mais anos de vida, o ovo. Aí depois, não, o alimento que mata, no outro dia, o ovo. Fala, mas o ovo mata, o ovo... Depende de quem você está seguindo. Porque alguém falou que é muito bom. E alguém falou, não, isso aí mata. Fala, calma, eu vou ter que parar e pensar, então. Conversar com quem eu confio é muito legal. Pesquisar quem realmente sabe sobre o assunto. Sim, e eu acho que é mais também a confiança. Porque, cara, você vai pesquisar, aí tem lá um médico e alguém que você confia que também é médico. O cara de confiança, ele vai te falar, ele vai te aconselhar alguma coisa melhor do que talvez o outro que é mais displicente ou não é tão bem informado, porque é uma coisa que você tem que ficar estudando, né, sempre. Então é isso, é mais ter o discernimento de parar e também não seguir por seguir, né? Seguir por status. Tem muita gente que segue por status hoje em dia. Não, vejo as lives do Dr. Ítalo. E aí agora eu não posso ir contra ele, porque faz 5 anos que eu vejo as lives dele, e aí agora se eu sair fica ruim pra mim, já raspei minha cabeça, tomei banho gelado, como que eu saio agora? Entendeu? Então você meio que compra... E fuma um charuto. E fuma um charuto. Aí você vai comprando o discurso daquela pessoa, chega um momento que você fala, não, agora eu não posso sair, porque eu já tenho o status do aluno do Dr. Ítalo, já comprei cursos... E agora? Já tenho 6 filhos. Já defendi ele várias vezes. Porque se eu sair agora, alguém vai resgatar um Twitter meu de 2018
falando tal coisa. E tem isso, cara. Você é julgado agora. Agora dá pra fazer um histórico da sua vida. E é uma coisa maluca, né? Porque ninguém sabia, antes da internet, por exemplo, antes da rede social, mais precisamente, ninguém sabia muito o que você fazia na internet. Não tinha os prints. Agora, a pessoa pega um print seu de 10 anos atrás e joga ali, ó. Joga na roda. Entendeu? E é muito complicado. Não, isso, e a pessoa caça essas coisas, porque é difícil de achar, dependendo da movimentação que você tem, por exemplo, no Twitter, viu? Você fica horas para tentar achar alguma coisa ali antiga, né? E a pessoa vai e faz por maldade, né? E já é por maldade, pura maldade. Mas acontece, né? Muito, com a gente aqui, né? Mas assim, você pega pessoas famosas aí, é isso, alguém que... mas 2 anos atrás você defendia tal pessoa, agora você não defende mais. Isso cai que a pessoa não pode mais mudar de opinião, não né? Pode mudar de opinião. Então, assim... sempre tem que ter o discernimento. Porque é isso que a gente comentou, né? Você não pode só ser levado. Não, mas todo mundo está fazendo isso daqui, então eu também vou fazer. Todo mundo está seguindo. Agora a moda é fazer a dancinha do TikTok. Então eu não posso ficar fora de fazer a dancinha do TikTok. Porque o influenciador... E também tem um lance muito, muito perigoso, que é as pessoas que ostentam. Por exemplo, o influenciador que fala: olha, eu ganho 100 mil dançando 15 segundos no TikTok. Fala: calma aí, pessoal, eu estou ganhando 1.500 trabalhando. Entendeu? 8 horas por dia. O que você vai querer? O que você vai escolher para sua vida? Aí tem lá, com todo respeito, mas o adulto e o velho TikToker. Por quê? Porque tá na moda e também tem isso, né? Eles estão querendo um dinheirinho, cara. Como que alguém pode dançar e, sabe? E é o conteúdo da pessoa. Não é que ela tá fazendo um TikTok mostrando como arrumar um sofá. Entendeu? Ela não está te passando nada. Ela está fazendo uma dança. E aí tem bilhões de pessoas vendo a dança dela. Não que seja errado dançar, o pessoal da Zumba não fique bravo, mas aquilo não pode ser o conteúdo de uma pessoa, sabe? Não, parece muito vazio, muito... Ela não, é o trabalho dela, cara. Sim. É isso que ela vive, fazendo isso. Tipo assim, defendendo a galera da Zumba, se é um professor de Zumba, postar ali... Sim. Ok, mas tipo assim... É muito vazio o jeito que as outras pessoas vêm fazendo, porque é uma dança que todo pessoal mundo da Marte, fazendo. Estamos brincando, hein? Pessoal que dança aí da comunidade. Não, mas tipo assim, são coisas diferentes, entendeu? Se você é um coreógrafo, sei lá... Se você vive trabalho, a sua profissão, né? É diferente. Se você ensina as pessoas a dançarem, porque, querendo ou não, a dança é um exercício bacana para quem gosta, né? Para quem se move, quem precisa fazer um exercício e gosta de dançar, a dança mexe o corpo inteiro, né? Então, assim, bacana. Mas aí agora, eu vou decidir qual tipo de dança que me convém, entendeu? Exato. Agora, ficar fazendo dancinha do TikTok, mirando o ganho, né? Tipo assim, eu vou fazer isso porque eu vou largar meu emprego e viver fazendo dancinha. É complicado, né? E o pior é que tem gente que está vendendo, né? Isso que é o duro, né? Eu fico imaginando, vou fugir um pouquinho do assunto, mas eu fico imaginando como vai ser daqui 10 anos, quando a galera vai esquecer de querer se atualizar em alguma coisa profissionalmente e, tipo, agora vai querer só se dedicar à dancinha. Mas e daqui, sei lá... isso já acontece. Não, sim, e daqui, sei lá, daqui piorando, 5 anos... A pessoa não se especializou, está ali com, sei lá, 30, 35 anos, não tem uma profissão, vai, tipo, sei lá, de repente vai ter um filho, alguma coisa ali, e aí, vai fazer o que da vida? Né? Tipo, aí cai naquele negócio, né? Às vezes a pessoa entra em depressão, fala assim, nossa, perdi já 30 anos da vida, né? E agora, vou fazer o quê, né? E não só dança, estou falando, por exemplo, o pessoal que quer ser o gamer, alguma coisa assim. Né? Tudo bem, lógico, ele pode, de repente, pegar alguma experiência que ele teve e transformar isso numa profissão. Mas é complicado, né? Eu vejo, por exemplo, e os médicos, cadê? Né? E os engenheiros, e os arquitetos, todo o resto, né? É que até médico é TikToker hoje, né? Então, Não, mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Porque, assim, qual é o lance da dança, por exemplo? Dança como profissão... Eu respeito muito, tá? É a profissão da pessoa.
Né? Muitos dançarinos, por exemplo, já são formados em até educação física, em dança, e tem cursos de especialização para dança. Isso aí, ok. Mas agora, a pessoa que pega o seu tempo. Então você pensa, qual é o bem mais precioso? Hoje em dia, nem é o dinheiro, é o tempo. Aí você pega e fala, tenho 2 horas do meu tempo e eu sou um contador, por exemplo. Tá? Ou um programador. Sou um programador com 2 horas do meu tempo livre. Eu vou... Tem algo errado aí, hein? Eu vou tá me tempo livre? Não, mas que seja de noite, assim. Tipo, das 10 até meia-noite não tenho nada. Das 10 até as 11 não tenho nada. O que eu faço com esse tempo? Eu uso para me especializar na minha profissão, certo? Porque é uma coisa que é contínuo, nunca para, você nunca pode parar de estudar. Ou eu uso isso aqui, essas 2 horas, para fazer uma dança no TikTok. Eu não sou um dançarino, eu sou um programador. Mas eu escolhi pegar o meu tempo e gastar numa bolha que se chama dança no TikTok. Que pode viralizar por algum motivo que ninguém sabe. E você ganhar tipo milhões de reais e milhões de seguidores. Sim. E aí começar a fazer propaganda, permuta, né, como a gente falou, por causa de uma dancinha que nem era o que você queria fazer. E aí, de repente, você era um excelente programador que ajudava ali, perdemos, entendeu? Sim. Eu acho que isso vai acabar. Nossa, isso aí vai dar problema no futuro. Eu imagino, assim, vai dar choque, não vai ter mais gente para trabalhar. Esse é o problema, né? Porque hoje, se o mercado hoje já sofre com isso, imagina daqui a 10 anos. Se o mercado hoje já está com falta de, né, pessoas qualificadas que procuram, né, se especializar, cara, daqui a 10 anos não vai ter ninguém. E isso é muito preocupante, porque as crianças de hoje, infelizmente, cara, é o que elas mais consomem. Porque hoje a criança já nasce com o celular na mão, né, praticamente. Então, assim, eles são formados desde pequenininho e é principalmente essa fase que é a mais complicada. E é essa fase que eles mais tentam influenciar. Por quê? Porque ele, né, influenciando uma criança, construindo a mentalidade dela daquele jeito, lá na frente vai ser muito difícil de ela mudar, entendeu? Né? Mas, assim, não que seja impossível, mas a criança já vai crescer com aquilo dentro dela, com aquilo como verdade dela, né? Então é bem complicado essa situação de influencer. E, querendo ou não, nós aqui hoje, nós também fazemos parte disso. Não que a gente quer influenciar alguém a fazer alguma outra coisa, mas a gente está aqui para tentar abrir os olhos, né, das pessoas e falar um pouco, né, vamos assim, contra tudo aquilo. Contra, entre aspas, não. A gente quer falar o que é a verdade. A gente não vai falar assim, não, faça mesmo dancinha do TikTok. Vai ser muito produtivo para você. Não vai, cara. Não vai, assim, desculpa os TikTokers, mas pra mim não faz sentido, entendeu? Eu tenho que construir a minha vida firmada na rocha, que é quem? Que é Jesus. Então que eu procure algo que me preencha disso. Não que eu não vá ver outras coisas, um vídeo engraçado, né? Tipo, a gente gosta muito dos trocadilhos, vídeos de trocadilho. Mas assim, aquilo não vai tomar todo o tempo da minha vida. Minha vida não vai girar em torno daquilo. Então... é isso que acontece com os influencers. Tem gente que vive para acompanhar aquela pessoa. Ela esquece tudo da vida dela, trabalho, casa, não tem mais responsabilidade nenhuma e vai acompanhar 100% aquela pessoa. Eu acho que é isso mesmo, né? Nós, de uma forma, também somos influenciadores responsáveis porque alguém vai assistir o que a gente está produzindo. E é lógico, nós somos católicos, falamos aqui, começamos com a palavra de Jesus... falamos aqui que somos católicos, que é um programa da Missão Comunidade Peregrinos do Amor. E vamos influenciar, talvez não tanto quanto as outras pessoas, porque é meio que uma remada contra a maré. Então tá todo mundo falando que o TikTok, o funk ou qualquer outra questão assim que te afaste um pouco assim da igreja é boa. E a gente está falando, não, pessoal, a verdade realmente é essa, né? E é isso que a gente tenta viver, tropeçando, caindo, mas é isso que a gente tenta viver, né? E no exemplo, por exemplo, que eu comecei a dar aqui, era isso mesmo, Rafa. Por exemplo, eu deixei de ser programador agora, e agora eu vivo 5 anos aí dançando no TikTok. Só que uma hora essa bolha estoura, porque é uma bolha.
certo? E aí, como que eu volto para minha profissão? Se eu já estou há 5 anos sem estudos, sem... Você já está desatualizado. E provavelmente eu já larguei meu trabalho, porque se eu fui muito bem, você concorda que eu não vou mais trabalhar se eu ganho dinheiro para dançar, e não dançar profissionalmente, mas dançar dentro de uma bolinha ali? Então é complicado também, porque se todo mundo quiser isso, e a plataforma, eles são inteligentes. Eles sabem que você está ali, então eles vão dar um jeito de manter você o máximo de tempo dentro daquela rede social. E aí você vai meio que se isolando. É aquilo que você consome, é aquilo que você passa o dia fazendo. Então eu já não limpo mais minha casa, eu já não trabalho, porque eu tenho que consumir, eu tenho que produzir. Né? Conforme você vai vivendo daquilo, você tem que produzir seu material, você tem que fazer a dancinha, e aí você tem que falar com as pessoas que te seguem também. É uma coisa muito, muito complicada, porque você vai deixando, você não tem mais a profissão. A sua profissão já não, ela já ficou abandonada. Por quê? Porque você está dentro de uma bolha que vai estourar. As coisas, elas tendem a acabar. Né? Já vieram muitas ondas assim e vai acabando. A MSN, quem lembra lá, falando de internet, MSN que era gigantesco, acabou. O Orkut acabou. O Script, o Mirk, lembra? O IRC acabou, o ICQ acabou. Vai acabar. Facebook não adianta. O Facebook está acabando, querendo ou não. Eu acho que mês passado foi o primeiro mês, desde quando começou, que não teve aumento de usuários do Facebook. Usuários, né? Entendi. Tem essa analogia também, né? Com questão de drogas e tal, usuário. Mas foi então, o Facebook mesmo, que era o soberano de tudo, não teve aumento, né, de pessoas novas na plataforma. E assim, a tendência, como você falou, é diminuir, porque ali o pessoal já desencanou, né? Já mudou. Por exemplo, o pessoal muito migrou pro Instagram, né? Agora o pessoal está muito migrando pro TikTok, né? Aí o pessoal fica nessa briguinha de Reels e TikTok. Agora o YouTube tem lá o Shorts. Então, tipo, daqui a pouco já vem uma nova rede social aí que inova tudo e todo mundo já vai meio que migrando. Então, assim, a evolução e a mudança é constante, né? Aí, de repente, nessa nova plataforma não vai ser como era na plataforma antiga. E aí, a pessoa vai fazer o quê da vida? Ela já não consegue, de repente, voltar para o mercado e precisa de dinheiro para poder sobreviver, porque, infelizmente, né, o dinheiro é um mal necessário para a gente poder viver. E aí? Aí a pessoa acaba sei lá, Deus me livre, né, mas se afundando em bebida, em droga, e aí tudo desencadeia tudo isso que a gente sabe, né? Não que, né, é uma regra, mas a tendência pode acontecer isso, né? Eu acho que a gente tem que se apoiar naquilo que é sólido, né? Então, uma profissão é algo que você estudou durante anos ali, que você já vem se dedicando. Provavelmente é algo que você já gosta de fazer. Algumas pessoas ainda estão se descobrindo, não sabe se é aquilo ou não, mas é algo sólido, né? É algo que o nosso pai fez, o nosso avô fez. Todo mundo escolheu uma profissão, digamos assim, né? Então a gente tem que se apoiar. Isso para a profissão, mas para pessoas também, né? Para começar a filtrar melhor. Será que aquilo que eu estou seguindo, aquela pessoa, é uma pessoa legal? Será que ela ela estudou para falar aquilo ou ela só está falando porque dá like você falar de certos assuntos, mesmo que você não domine eles? Então, é fazer um filtro. Essa eu acho que é uma dica legal. Faça um filtro. Pega lá a sua... Eu fiz isso recentemente com o Instagram. Eu fui lá no meu... Quem eu sigo? Aí eu fui lá. Parentes, ok. Mas tinha pessoas lá que não me agrega nada. E que estava ali, entendeu? Eu vi uma foto ou outra, aí eu deixei mais profissional. Então, o que melhora na profissão que eu tenho, por exemplo, que pessoas podem contribuir? Esse cara fala disso, esse cara fala disso. Hoje, na minha realidade, é muito difícil eu parar e... vou estudar durante 3 horas seguidas, durante 2 horas seguidas. Mas se eu consumo algo da rede social, é muito mais fácil para mim. Porque eu já estou ali, é um estudo em partes, digamos assim. Mas é algo que você está usando a rede social também com inteligência, digamos assim, né? Não só para algo
que vai te entreter. Você está usando a seu favor, né? Usando a meu favor. Não, porque não que não possa também ter o seu momento de ser entretido por uma rede social ou por um influencer, por exemplo, comediantes aí. Mas aí é aquele filtro que você tem que fazer. Porque às vezes aquela pessoa te proporciona uma risada, mas você está seguindo uma coisa que não é muito boa. Então, tudo é discernimento, parar e pensar. Não, e uma coisa que você falou, que a gente vem estar falando agora sobre você se atualizar e tudo mais, eu me lembrei que, por exemplo, Jesus, né? Jesus, ele era mestre da lei. Ele conhecia muito a lei que regia naquele momento, as leis de Moisés e tudo mais, né? Então, assim, muito acho que da influência que ele exerceu é por esse conhecimento que ele tinha da lei de Deus, né? E ele discutia ali, discutia no bom sentido, né? com as outras pessoas que queriam muitas vezes derrubar ele, né? Quantas vezes na Bíblia tem ali que o pessoal fazia aquelas perguntinhas sacana para ver se pegadinha para ver se ele falava alguma coisa contrária, e ele sempre falava rebatia com a própria lei, muitas vezes, né? Então, assim, Jesus, ele tinha uma base de conhecimento muito grande, né? Além de ele ser Deus e homem, né? Mas, assim, ele buscou esse conhecimento, tanto que na passagem que eles voltam lá, quando Jesus tem 12 anos, que ele se perde não, né? Que a comitiva volta e ele fica lá, e Maria e José encontram ele ali no templo, discutindo com as pessoas, né? Tipo, perguntando, falando assim, viu, mas por que é isso? Mas por que aquilo? E falando, e o pessoal fica, nossa, que menino inteligente, não sei o que, de onde que ele veio e tal. Então, assim, Jesus mesmo, ele teve, por mais ele sendo Deus, né? Ele pegou e ele se aprimorou, se aprofundou na lei de Deus, né? Então, eu acredito que muito da influência dele é porque ele era muito coeso nas coisas que ele falava, por isso que ele arrastava multidões. Então, a gente toma isso com tanto que ele está mais de 2000 anos aí influenciando a gente de uma maneira ou outra, né? Muito da nossa lei de hoje é baseado na lei que ele trouxe, né? A questão de não matar. Isso não foi ele que trouxe, mas de Deus, né? De mandamento de Deus. Então, assim, vale muito a pena a gente olhar um pouco melhor essa questão, né? Da influência, de quem a gente está seguindo, né? Para a gente não de repente não tropeçar numa bobagem muito grande e falar, nossa, o cara tem razão e está totalmente contra o que a gente vem pensando há anos, né? É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui. Se você achou esse bate-papo legal, esse conteúdo interessante, passe lá para aquele seu amigo, aquele seu primo, aquela sua tia, todo mundo que você sentir que tem que ouvir isso daqui, deixa aquele like, correto? Com certeza. Se possível, comente, porque a gente não tem muito comentário. Isso aí. E compartilhe com seus amigos. Faça todo aquele protocolo da rede social que você já conhece, e a gente vai ficando por aqui. E a gente vai deixar o nosso e-mail aqui embaixo. Deixe alguma sugestão de tema ou no próprio comentário aí, alguma dica, o que vocês acham que a gente pode trazer aqui de discussão, alguma coisa assim. É muito bem-vindo. É isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui, então. E não se esqueça de nos seguir no Instagram, @peregrinosdoamor_oficial. É isso aí, gente. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.